Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia para alguns. Nessa aula de hoje nós vamos trabalhar com a estética de games. Tá? Então a função da nossa aula é refletir sobre o que é estética e refletir como a estética influencia no consumo de jogos digitais. Primeiramente, vocês têm um artigo que eu deixei no Class. Leiam, estudem esse artigo, tá? Anotem, leiam umas 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Por quê? Porque é de extrema importância para vocês. É de extrema importância para quem vai desenvolver jogos. Tá? Nós sabemos muito bem que o aspecto visual de um jogo é de extrema importância, é essencial, não tem como você desvincular um game do seu aspecto visual. Mas devemos entender que você também pensar sobre o aspecto visual, refletir sobre o aspecto visual, refletir sobre a estética de um jogo é de extrema importância para o seu desenvolvimento. Não adianta nada você construir um jogo, construir um game que de certa forma não vai agradar as pessoas. Por quê? Porque visualmente não traz nada demais, tá? Não traz um espanto, uma admiração, não traz uma contemplação por parte do sujeito. Tá? A mesma coisa de alguém que está contemplando uma obra de arte. Nós temos aqui a obra Mona Lisa, nossa, causa impacto na vida das pessoas. Tá? Semelhante a isso também será o game. Aí hoje vocês percebem que aquela estrutura que tínhamos antigamente, daquelas imagens, daquele sentido visual, sem graça, pobre, hoje já não é mais aceito. Já não é mais aceito. Tem que ter um impacto visual. E esse impacto visual vem fazer a gente refletir assim, ao desenvolver um game, eu preciso pensar naquilo que vai agradar as pessoas e ao mesmo tempo agradando, vai mexer com os sentidos, aguçar os sentidos das pessoas, tá? E portanto também vai facilitar o entendimento da minha proposta ao desenvolver um jogo, tá? Eu espero que vocês leiam o artigo dentro dessa perspectiva, tá? De extrema importância. Por que eu estou colocando esse artigo? Simples. A nossa aula Antropologia e Mitologia tem como conteúdo básico a filosofia, além da antropologia e mitologia de forma geral, a filosofia. E quando nós falamos do aspecto filosófico da questão dos jogos digitais, um deles é justamente o aspecto da estética. A estética é um ramo da filosofia que tem como preocupação estudar o belo, estudar os padrões de beleza, estudar o impacto que a arte faz na vida das pessoas, tá? Até Nietzsche fala assim que uma vida sem música não vale a pena ser vivida, seria um corpo sem alma, tá? Por quê? Porque é justamente essa ideia, tá? Que a arte vem, queira ou não, fazer com que a vida tenha um pouco mais de graça, um pouco mais de sentido, um pouco mais de contemplação, tá? Então esse é o primeiro assunto que podemos falar sobre a estética, tá? Ela vem como se fosse salvar, resgatar a própria vida. Não basta viver. Queremos arte, queremos contemplar, queremos o quê? Queremos um bom filme, uma boa série, um bom game. Queremos o quê? Queremos viver a vida de uma forma mais lúdica, mais contemplativa. Então a estética é de extrema importância para o desenvolvimento dos jogos. Leiam o artigo com carinho, repito, é de extrema importância para vocês, tá? O título do artigo, Avaliação Estética de Games, vem trazer, portanto, uma proposta que ela vem completar aquela ideia de que nós podemos sim desenvolver algo que venha agradar a percepção, e agradando a percepção, queira ou não, venha trazer mais lucro para quem está vendendo aquilo, tá? Numa análise bem fria.
No sentido do senso comum, estética é muito relativo à questão de formas, tá? Por exemplo, hoje tem esteticistas, pessoas que fazem faculdades para melhorar a beleza, para melhorar ali a beleza facial, a beleza do corpo e assim por diante. Então, relativo aqui à forma do corpo, à estética do corpo. Também a questão da estética, nesse sentido, nós podemos analisar os objetos. O objeto tem uma certa beleza estética, ou seja, o design dele, o desenvolvimento, a forma daquele objeto, ele agrada, tá? E assim por diante. Etimologicamente, estética vem ser compreensão pelos sentidos ou conhecimento pela experiência, conhecimento pela experiência dos sentidos, da percepção, tá? Estética, palavra grega, portanto, que significa percepção, conhecimento pelos sentidos. Beleza? Tranquilo? Vou repetir de novo. Etimologicamente, estética, conhecimento pelos sentidos, pela percepção. Ok? Tranquilo? Gravem isso daí. E aí, esse tipo de conhecimento, de compreensão, nós sabemos que ela vem através daquilo que agrada. Muitas vezes o maior número de pessoas e outras vezes o menor número de pessoas. Por quê? Porque necessariamente nós podemos se perguntar, e aí, um quadro, uma obra de arte é bela porque agrada o maior número de pessoas, tá? Ou tem algumas outras características que fazem com que se torne bela? Tem certas coisas que poucas pessoas acham belo, acham bonito, e aí? Há também uma relação estética, uma relação de beleza nesse sentido, tá? A estética também foi considerado e ainda é por alguns como ciência. E quando nós falamos estética como ciência, seria a ciência da arte, a ciência do belo. Tá? Essa é a ideia da estética enquanto ciência. Enquanto filosofia, repetindo, a estética seria a filosofia da arte. A parte da filosofia que vai se preocupar com o impacto da beleza na vida das pessoas, tentar definir o que é arte, tentar pensar assim, por que certas coisas agradam mais do que outras? Tá? Porque nós temos a necessidade da experiência sensorial na nossa vida. Espero que vocês tenham entendido nesse primeiro momento. Parece complicado, mas é fácil. Tá? E eu quero fazer uma comparação desse tema da estética com os games, tá? Com os jogos. Vamos lá. Quando nós falamos de jogos e de estética, nós temos que ver que há uma relação de extrema importância. Por quê? É simples, tá? Porque o visual de um jogo deve atiçar a percepção do jogador. Tá? Olha bem. O visual de um jogo deve atiçar a percepção de um jogador. A não ser que a pessoa esteja desenvolvendo um jogo simplesmente para ela e poucos jogarem só para um treino básico. Mas se você quer que um jogo faça sucesso, nós sabemos disso, que é preciso agradar o maior número de pessoas. E uma forma de agradar é justamente aguçando a percepção visual do jogador. Beleza? Tranquilo? Então esse é um ponto de ligação de extrema importância. E aí, cada um de vocês tem que refletir, tem que perguntar sobre isso. Como você vai criar algo pensando naquilo que vai agradar o maior número de pessoas? Entendeu? Isso aqui é uma questão filosófica. É uma questão filosófica. E você precisa meditar, pensar, refletir, estudar e também o gosto das pessoas. Tá? O gosto das pessoas, tá? Se não, pode ser que você venha fazer algo que você acha sublime, fantástico, bacana, porém não vai trazer nenhum resultado. Por quê? Porque não agrada, tá? Nem é bacana. Pessoal, não estou falando aqui da questão do conhecimento e da elaboração técnica nesse momento, tá? Estou falando da estética. Claro que a estética, ela por si só não vai fazer um jogo elevar, fazer sucesso e assim por diante. É um monte de fatores juntos, tá? Mas é algo também essencial, tá? Então, nesse momento, entendemos que nos games a estética precisa agradar, tem essa obrigação de agradar os jogadores, tá? Manter o jogador envolvido com o game é imergir o jogador no universo do game. Isso é fato. Isso é fato, tá?
As questões sensoriais que um game precisa ter, e aqui a estética ela trabalha muito dentro da filosofia com o sensorial, e nós sabemos que a questão sensorial dentro de um game deve promover primeiramente o que nós acabamos de falar, tá? O gosto, o agradar da pessoa, tá? Segundo, deve promover o entendimento. Não adianta nada você elaborar algo sensorial, elaborar uma experiência estética num game, mas que não dá para entender o contexto, tá? Não dá para entender o objetivo. E, por fim, a questão sensorial de um game, nessa reflexão da estética, tem que, obviamente, ter uma harmonia, tá? Uma harmonia. Então, imagina bem, se você vai desenvolver um game, desenvolver um jogo, se você não pensa em ligar o visual também com uma boa música, precisa, de certa forma, dessa harmonia, de acordo com os filósofos gregos, sim. Tá? Até tem um filósofo chamado Plotino que ele vai dizer que o que é o belo? O belo é a harmonia das partes. Olha bem isso daqui. Por que Plotino fala que o belo é a harmonia das partes? Simples. Na visão de Plotino, quando nós falamos de beleza, nós estamos propriamente falando num conjunto de manifestações sensoriais que vai agradar as pessoas, sendo que cada parte desse agrado compõe a obra de arte. Tá? Ou seja, um filme para ser belo, um filme para ser bom, tem que ter um conjunto que vai formar esse filme. Tá? Que vai formar esse filme. Imagina bem um filme que, de certa forma, bacana, legal visualmente, mas uma música horrorosa, tá? Ou uma iluminação péssima, tá? Então, o que faz uma obra de arte? Uma obra de arte é essa questão da harmonia, tá? Claro, pessoal, que nós podemos ir bem adiante e pensar assim que nos jogos, quando existe isso, é porque teve um estudo por trás, teve uma equipe por trás. Perfeito, é bem isso que eu quero que vocês consigam compreender nessa questão da importância da reflexão estética no desenvolvimento dos jogos, tá bom? Hoje nós sabemos que quanto mais conceito, mais história tem um jogo, melhor será esse jogo, tá? Pelo menos alguns fenômenos aí acabam comprovando essa ideia, essa teoria, tá? Ou seja, as pessoas não querem simplesmente consumir algo, se distrair. Não, querem qualidade. Querem algo que vai refletir e que vai muitas vezes fazer a pessoa fugir da própria vida que ela leva. Às vezes a pessoa leva uma vida de trabalho, de estresse, dor de cabeça, morando na cidade, grandes centros, que não tem tempo para nada. Chega em casa, ela quer sentar, relaxar e ela quer algo que vai lhe agradar. Ela quer algo que tem uma inteligência por trás, que tem uma elaboração por trás. Ela quer algo que vai agradar também os sentidos estéticos. Tá? Entenderam? Beleza? Até aqui? Espero que vocês compreendam isso e utilizem na vida de vocês, no trabalho e na elaboração dos seus projetos. Tá? Então se torna um desafio na nossa atualidade. Qual o desafio? Criar uma forma, ou melhor, vou ser mais ousado, criar um jogo que pode ser considerado belo, mas, olha o desafio, mas que além de ser considerado belo, o desafio hoje da atualidade é criar um jogo que também vai ser considerado bom e agradável aos sentidos. Esse é um desafio. Esse é um desafio da nossa atualidade. Aristóteles, Platão, Kant, temos vários filósofos que trabalham com a questão da beleza. Tá? Platão mesmo vai dizer assim que o que é o belo? Uma questão filosófica, que é necessário você entender. O que é o belo? Na visão de Platão, o belo é aquilo que vai produzir bondade, aquilo que vai trazer a prática do bem. Nossa, professor, como assim? Não estou entendendo. É simples de compreender. Se de repente você está estressado, você está de mau humor
e aí você vai contemplar uma natureza ou você vai relaxar, assistir um bom filme. Esse filme, ele é belo porque ele é bom. E por que esse filme é bom? Porque esse filme tem a capacidade de fazer com que você relaxe, com que você se acalme e com que você recupere suas forças, tá? Essa é uma pergunta fundamental. Eu acho que eu vou acabar com essa pergunta para não estragar a aula de hoje, tá? Como você pode criar um jogo que vai ser considerado belo, bom e agradável aos sentidos? Como você vai criar um jogo que deve ser considerado belo, bom e agradável aos sentidos, tá? Minha voz quase não sai, não é coronavírus não, mas uma tosse besta. Beleza? Tranquilo? Entenderam até aqui? Espero que vocês pensem nessa perspectiva, tá? O belo, na visão platônica, tem essa união com o bom, com o bem, tá? E o belo deve produzir atos de bondade. E eu espero que vocês entendam que quando nós falamos de estética, nós não estamos falando apenas da busca pela beleza de um jogo. Nós estamos falando da busca por algo que faz um jogo se tornar grandioso visualmente. Então nós podemos ter num jogo grotesco. Nós podemos ter o feio, o horroroso. Por que não? Por que não? Desde que isso venha a agradar, venha a espantar de uma forma positiva, venha fazer admirar os consumidores desse jogo. Beleza? Tá? E aí, pessoal? Como é que você vai desenvolver um game que vai ser considerado belo, bom e que vai agradar aos sentidos? Pense aí, leia o artigo. Tá? Espero que vocês entendam o aspecto da estética dos jogos digitais. Numa próxima aula podemos aprofundar mais alguns detalhes sobre isso. E principalmente alguns detalhes sobre a questão da avaliação e do julgamento estético. Tá? Esse é um julgamento que você precisa fazer. É essa pergunta final. Tá? Você precisa julgar, você precisa avaliar se um jogo é belo, bom e agradável aos sentidos? Claro que sim. Como você vai fazer isso? Uma pesquisa perguntando para jogadores, perguntando para o maior número possível de pessoas? Não sei, mas é necessário ter uma boa avaliação e um bom julgamento estético, tá? Abraço, até mais. Qualquer dúvida me perguntem. Leiam um artigo, que é o essencial.